Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos, meu nome é Érica de Souza Monteiro, sou graduada em Letras pela Universidade Federal do Maranhão e apresentarei o trabalho da minha equipe, que é intitulado Leitura e Produção Textual na Extensão Universitária. Ele se vincula à modalidade extensão universitária e é coordenado pela professora doutora Ilza do Socorro Galvão Cutrim. O nosso trabalho é composto pela professora Ilza, pela professora doutora Mônica da Silva Cruz, que é a vice-coordenadora do projeto Entre Textos, e por mim, Érica de Souza Monteiro, pela Daniela Miriam Coelho Ribeiro e pela Poliana da Conceição Pereira. O objetivo do trabalho é apresentar alguns resultados das atividades de produção textual desenvolvidas pelos matriculados no projeto. Então, para isso, a gente precisa entender o que é o projeto Entre Textos, como é que ele surge. Então, ele foi criado em 2009 a partir da resolução CONCEP de 702/2009. Então, a partir do seu surgimento, ele está vinculado ao Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade. Com relação à concepção de linguagem, o projeto ele vai adotar o conceito de linguagem como prática social, compreendendo-a como um espaço de interação e produção de sentidos. Então, nessa perspectiva, permite-se refletir não apenas sobre a escrita desses alunos, mas também sobre as formas como os sujeitos, esses alunos, eles se posicionam socialmente. Com relação à extensão universitária, como o Entre Textos ele se vincula à extensão, ele vai contribuir para que os acadêmicos de letras, tanto aqueles que são voluntários no projeto, quanto aqueles que são bolsistas, eles tenham contato com as práticas metodológicas e didáticas que são estudadas ao longo da graduação. Então, vai proporcionar a esses estudantes, a esses licenciandos, o contato prático com aquela teoria que foi aprendida nas disciplinas. Com relação a isso, o projeto ele oferece esse curso de leitura e produção textual como um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio a esses alunos da rede pública de ensino. Assim como os licenciandos eles são beneficiados pelo projeto Entre Textos, os alunos da rede pública de ensino eles também se beneficiam, tendo em vista que o Entre Textos ele ajuda os alunos a se prepararem para a redação do Enem, que é o maior exame de ingresso às universidades no Brasil. Então, o Entre Textos ele ajuda os alunos a se prepararem para a redação do Enem, que é o maior exame de ingresso às universidades no Brasil. Com relação à relevância do projeto, ele se torna relevante tendo em vista que a extensão universitária ela funciona como uma ferramenta de empoderamento dos alunos. Então, ela, além de contribuir para que esses alunos licenciandos eles tenham acesso à prática dessas teorias que são aprendidas em sala de aula, elas também contribuem para que esses alunos da rede pública de ensino eles se sintam mais confiantes na hora de fazerem a prova, realizarem a redação do Enem. Então, vão se sentir mais preparados, mais confiantes e tendo em mente que conseguem, de certo modo, um resultado positivo. Além disso, o Entre Textos ele cumpre um papel de resistência dentro da universidade ao possibilitar aos alunos acesso a lugares historicamente negados. Então, antes, esses alunos da rede pública de ensino, de certo modo, poderiam não ter condições, além daquelas que são apresentadas nas escolas e que muitas vezes, não generalizando, mas muitas vezes pode haver uma carência no ensino, a universidade ela entra com essa interação, proporcionando a esse aluno um lugar onde ele possivelmente poderia não ter acesso, que é esse preparatório para a redação do Enem, para um bom desempenho, para que ele consiga realizar essas atividades e conseguir uma vaga em uma universidade, por exemplo.
Além disso, a escrita e a leitura, elas podem contribuir como instrumentos de apropriação dos espaços acadêmicos, de transformação e ascensão social. Então, esses alunos, eles passam a ocupar espaços que antes não eram nem imaginados por eles, tendo em vista que havia, de certo modo, em alguns casos, essa lacuna no ensino. Então, o entretextos, ele entra como esse instrumento que vai colaborar para a sua escrita, para a sua leitura. Com relação aos desafios enfrentados pelos alunos, nós chegamos a ter alunos com base muito fragilizada, em que haviam muitas dificuldades para se estruturar um texto dissertativo argumentativo. Então, esses alunos, eles chegavam com essas dificuldades, com uma baixa autoestima em relação às suas produções escritas, revelando ali conflitos e inseguranças no desenvolvimento desses textos, das suas produções de textos. Além disso, eles tinham muita dificuldade em se posicionar por meio da escrita mediada por temas atuais. Então, principalmente nas primeiras propostas de redação que são enviadas para os alunos, nós sentimos aquela dificuldade que os alunos têm no desenvolvimento dos textos, na elaboração, na organização das ideias, e que ao longo do projeto, do ano que o projeto ele vai trabalhando com esses alunos, eles vão desenvolvendo todas essas habilidades, eles vão se sentindo mais confiantes em desempenhar essas atividades, em organizar os seus textos, em estruturar a sua redação, mas eles chegam com essa base um pouco fragilizada. E a extensão, ela atua como esse espaço de acolhimento e de superação dessas dificuldades. Então, a partir do entretextos, eles se sentem mais confiantes na estruturação do texto, na organização das ideias, no desempenho de cada uma das etapas que são necessárias na estruturação da redação. Então, a partir da extensão universitária, em especial do projeto Entretextos, esses alunos eles vão se desenvolvendo. Com relação aos resultados observados a partir dessas dificuldades que foram apresentadas, nós percebemos que ao longo do projeto Entretextos, esses alunos eles tiveram maior aprovação no Enem e em outros vestibulares, como o da UEMA, outros vestibulares que existem pelo Brasil. Então, eles tiveram a oportunidade de serem aprovados nesses vestibulares para o ingresso na universidade. O fortalecimento da autoestima e da segurança desses alunos também é possível notar. Então, do começo do ano para o final, o desenvolvimento das competências da redação, o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo e até mesmo a forma como os alunos interpretam textos e apresentam oralmente suas opiniões, ele vai modificando e ele vai fortalecendo esse desempenho, esse desenvolvimento dos alunos. Com relação ao desenvolvimento pessoal, intelectual e novas oportunidades, os alunos eles se sentem mais motivados, eles se sentem mais capazes de desenvolver suas redações, de falar em público, de escrever sem ter medo, por exemplo, de serem corrigidos ou ter medo de serem reprovados em algo. Então, eles já vão cientes daquilo que eles precisam fazer, de como fazer e mais confiantes. Então, hoje, muitos dos ex-alunos do projeto Entretextos, eles são nossos colegas na universidade, dentro da universidade e em outros cursos também. Então, muitos relatam como o Entretextos foi um divisor de água em suas vidas, como que o Entretextos ele possibilitou o desenvolvimento de suas habilidades ao escrever uma redação, por exemplo. E aí a gente percebe que a atualização das práticas pedagógicas dentro do projeto, ela contribui para esse desenvolvimento. Então, hoje, a partir de todas as reuniões, de todas as experiências que são apresentadas pelos alunos, de tudo aquilo que eles pesquisam, que eles buscam e que eles vão interpretando, acaba desenvolvendo a forma como o conhecimento ele é transmitido, para os alunos, fortalecendo esse desenvolvimento deles. Então, as experiências práticas aos acadêmicos de letras, elas são visíveis. Então, a partir disso, quando um aluno da graduação ele entra no Entretextos, ele é colocado diante de novas formas de se aprender, novas formas de se ensinar. Então, ele é
ele é instigado a pesquisar mais, a estudar mais, e, obviamente, ele é preparado para adversidades que podem existir dentro de uma sala de aula, ou como se portar como um professor, como agir, agir como um sujeito professor, agir dentro de uma sala de aula, agir com base no desenvolvimento das atividades, na elaboração de projetos. Com relação ao impacto social do entretextos, ele, como já dito, ele possibilita esses alunos a ocuparem espaços que antes eram negligenciados, né, ou negados, de certo modo. Então, a escrita ela vai ser ressignificada como um instrumento de cidadania e de resistência, e o projeto ele tem cumprido o papel de aproximar a universidade da comunidade. Então, há essa interação dialógica, né? O aluno, ele aprende com o licenciando também aprende com o aluno a essa via de mão dupla entre a universidade, a comunidade e a extensão universitária. Com relação à formação dos acadêmicos, o projeto ele também impacta a formação dos acadêmicos de letras, tanto os bolsistas do projeto quanto os voluntários, como já dito anteriormente, contribui para o desenvolvimento dos processos metodológicos, dos processos didáticos, de colocar em prática tudo aquilo que eles aprendem na teoria. Então, com relação a esse desenvolvimento da teoria para a prática, ajuda, por exemplo, ao elaborar planos de aulas, oficinas, acompanhamento, avaliação, tudo isso vai sendo desenvolvido e vai contribuindo para a formação do licenciando. E também contribui para a profissionalização docente e para o desenvolvimento pessoal. Então, muitos deles chegam com uma base bem superficial de conhecimento. Então, a partir do entretextos, eles conseguem desenvolver as suas habilidades, desenvolver as suas metodologias, entender quais são os métodos que serão utilizados em sua aula, criar um perfil profissional a partir do entretextos, o que vai contribuir para o mercado de trabalho, que vai contribuir para a profissionalização desse docente, desse licenciando. E aí aqui participaram os resultados. Os alunos, eles obtiveram ao longo do seu desenvolvimento no projeto Entretextos, a partir do seu desempenho, a partir do que foi estudado, eles conseguem um produto final que é uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, ou, por exemplo, no PAS, que está o EMA, que é o processo seletivo para a Universidade Estadual do Maranhão. Então, nós temos notas de 920, 900, 940, que foram adquiridas pelos alunos ao longo do Exame Nacional. Até 900 e 600. E aí aqui nós temos os registros do projeto Entretextos, algumas fotos, algumas aulas que foram dadas pelos licenciandos, algumas aulas inaugurais. E partindo para as considerações finais, nós entendemos que o Entretextos ele é um espaço de ensino-aprendizagem em dupla via, né, porque ele beneficia tanto os alunos da comunidade quanto os acadêmicos envolvidos. E também ele representa resistência, empoderamento e apropriação dos espaços pela linguagem. Mostra a relevância da extensão universitária como eixo formador e transformador. Então, a partir do Entretextos, nós percebemos que muitos alunos eles conseguiram ingressar em uma universidade pública. Então, o Entretextos ele ocupa esse papel social dentro da universidade. E essas são as nossas referências do trabalho. E nós queremos agradecer à Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária pela oportunidade de apresentar o trabalho. Nós também agradecemos à PROEC e à UFMA pelo apoio ao projeto, pelo desenvolvimento, né, desse projeto ao longo dos anos, e nós agradecemos aos acadêmicos de letras, aos professores e aos alunos que constroem diariamente o projeto de extensão Entretextos. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.